Essa semana, um vídeo de um trabalhador desabafando, cansado, dizendo que trabalha e não sai do lugar, tomou as redes sociais do Brasil, e o motivo desse vídeo ter estourado é que praticamente todo brasileiro que trabalha sente exatamente aquilo todos os dias. Nós trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. Que situação, um sufoco, uma vontade de sair do aluguel, uma vontade de vencer, uma vontade de vencer. A gente trabalha, a gente dá nosso sangue, dá nosso suor, vai pra cima, na luta. Não tem vergonha de serviço. Nunca tive vergonha de serviço. Sempre trabalhei, ó, mano. Sempre trabalhei, mano. Nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida. Nunca tive. Mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. É o maior nível da história e, junto com isso, pesquisas recentes mostram que a população brasileira vive estressada e perde o sono por causa de dinheiro. Isso é um retrato estrutural do Brasil e foi esse sentimento que apareceu naquele desabafo, independente do que se descobriu depois sobre a pessoa que gravou aquele vídeo. O que ele disse continua sendo verdade para milhões de brasileiros que trabalham muito e nunca conseguem ter dinheiro de sobra. Esse desabafo levanta 3 perguntas. A primeira é por que o brasileiro ganha tão pouco? A segunda, por que o dinheiro nunca dá para nada? E terceiro, por que a sensação, ano após ano, é que a situação só piora? Eu vou te responder essas 3 perguntas e, de quebra, te mostrar por onde começar a sair dessa situação. Então fica comigo até o final desse vídeo, curta e compartilhe principalmente. Não esquece de hypar o nosso vídeo também, porque é muito importante. Ali nos comentários só arrasta para a direita. Todo trabalho segue uma lógica simples de oferta e procura. Ou seja, se você tem alguma coisa que pouca gente tem, um bem escasso ou um serviço escasso, o preço vai subir. O que é raro fica caro. O que é comum fica barato. O seu salário é, na prática, o preço do que você entrega. Quanto mais difícil for te substituir, mais alto tende a ser esse preço. Beleza, então vamos usar um exemplo aqui. Um hospital que precisa de um neurologista vai disputar esse profissional porque a formação é rara. Agora é muito diferente de uma vaga de estoquista de mercado, por exemplo, onde não há uma qualificação tão técnica para isso. Ou seja, qualquer pessoa, em tese, consegue fazer. Não existe uma escassez. É uma vaga simples, por isso o salário é mais baixo. E quando você olha para a educação que a maioria recebe no Brasil, dá para entender rápido o problema. Hoje, 3 em cada 10 adultos no Brasil são analfabetos funcionais. Ou seja, eles têm dificuldade até com leitura simples e conta básica. Isso fica claro, inclusive, nos comentários dos vídeos. E no PISA, o Brasil vive lá embaixo, sempre brigando nas últimas posições. Muita gente sai da escola com pouca base, pouco preparo e sem uma qualificação forte de verdade. Aí o mercado faz o que sempre fez: paga menos para quem é mais fácil de substituir e paga mais para quem sabe fazer algo que pouca gente sabe fazer. No fundo, se a renda do brasileiro fosse subir de verdade, o país teria que entregar mais qualificação e, consequentemente, mais produtividade. E quando você separa escola pública de escola privada nesse mesmo levantamento, a diferença é brutal. A rede privada brasileira isolada chega perto de países desenvolvidos. Porém, a rede pública continua nas últimas posições do mundo. O Estado promete educação igual para todo mundo, mas na prática, quem paga a escola particular sai na frente. Quem depende só da educação que o governo oferece para entrar no mercado de trabalho acaba competindo pelas vagas mais simples, que são justamente as que pagam menos. Vamos lá. Em 1988, a Constituição prometeu educação, saúde, segurança e dignidade. Passados quase 4 décadas, o brasileiro continua pagando imposto cada vez mais pesado e a carga tributária brasileira bateu o maior nível em anos, ficando próximo da média dos países ricos, só que sem entregar nem perto do mesmo padrão de serviço público. E o detalhe mais duro: quase metade de tudo que se arrecada no Brasil vem de imposto sobre consumo, sobre o que a pessoa compra no mercado, na farmácia, no posto de gasolina. Já o imposto sobre renda e patrimônio, que pesaria mais sobre quem tem mais, é uma fatia bem menor aqui do que na média dos países desenvolvidos. Isso faz com que quem realmente ganha pouco e gasta praticamente tudo que ganha para sobreviver em consumo, pague proporcionalmente mais imposto do que quem consegue guardar e investir. E ainda tem o custo de empregar. Contratar alguém formalmente no Brasil
custa para a empresa, não sei se você já ouviu isso, tá? Mas pasme, até 2 vezes o valor do salário que a pessoa recebe no final do mês. A empresa paga muito mais do que o que você recebe para o governo. E você ainda recebe menos do que devia, porque uma parte do seu salário já desconta imposto antes mesmo de cair na sua conta. Você consegue perceber? É imposto sobre imposto sobre imposto. A empresa está sufocada com o custo Brasil, o empresário está batendo de frente com a insegurança jurídica e o trabalhador pagando imposto até do ar que ele respira. Eu quero pegar um gancho aqui para você entender o quanto isso é grave, porque o empresário paga imposto, você paga imposto do seu salário, só que você vai comprar um produto e o seu salário não dá para pagar tão caro pelo produto, logo o empresário não consegue aumentar o preço do produto, consequentemente também não consegue aumentar o salário. O Brasil, ele vive um efeito cascata. O consumidor está endividado e só compra o básico. Nesse exato momento, a dívida das famílias já equivale a quase metade da renda anual delas. O empresário não vende porque quem deveria comprar não tem margem. Esse empresário, ele fica espremido entre custo alto, juro alto, insegurança jurídica, sem saber se a regra de hoje vai valer amanhã. Sem vender e sem previsibilidade, ele não contrata. E muitas vezes, a conta não fecha. E assim a economia não melhora. E tem mais, tá? A dívida pública brasileira chegou em 2026 ao maior patamar em quase 5 anos, em 80,4% do PIB. Mais de 10 trilhões de reais. O FMI já projeta que essa dívida pode chegar a 100% do PIB até 2027. E você tá achando que a eleição vai resolver o nosso problema. Quando o governo gasta mais do que arrecada, o mercado cobra mais caro para financiar essa dívida. Isso empurra o juro lá para cima. Juro alto encarece crédito, trava investimento e sufoca ainda mais quem já ganha pouco e vive de crédito para fechar o mês. Você já olhou os juros do cheque especial? Juntando tudo, o brasileiro ganha pouco, porque a educação que a maioria recebe é fraca para formar gente qualificada. O dinheiro não dá para nada porque o imposto pesa muito mais em quem consome do que em quem acumula. E a sensação de que só piora não é exagero. A dívida das famílias em recorde histórico, dívida pública batendo o maior nível em 5 anos e um Estado que segue prometendo mais do que consegue entregar. E nesse cenário, o político aparece ampliando benefícios, como essa de distribuição de renda, como se estivesse criando um grande projeto para o Brasil. Mas não é. É uma prova de que o sistema não conseguiu resolver o básico. E isso não para em educação. Vai para a saúde travada, segurança ruim, ambiente de negócio pesado e uma fatia enorme da população dependendo mais de um programa, mais um pacote de renegociação de dívida, como se estivesse resolvendo o problema do Brasil. Mas riqueza de verdade nasce quando o país consegue ter empresa funcionando, gente trabalhando com produtividade, investimento entrando, crédito mais saudável e consumo circulando de verdade. Sem isso, a economia só anda de lado ou retrocede, que é o que a gente está vendo. E de verdade, o sistema não está nem aí para o brasileiro. Se estivesse, teria aberto mão dessa porrada de imposto sobre imposto. Mas isso não vai acontecer. E o Brasil já tentou de tudo. Uma coisinha funcionou, mas vamos sintetizar aqui. Nada funcionou. Porque o Collor confiscou a poupança em 1990. O Sarney congelou preços em 1986. O Figueiredo deixou a inflação chegar a 100% ao ano. A história mostra um Brasil ineficiente, que faz o brasileiro de otário desde sempre. A única coisa previsível no Brasil é a corrupção. É certeza que vem bomba nova, seja no SUS, no INSS, nos bancos. Aqui nem o passado é garantido. O Brasil é um ótimo lugar para viver, mas é um péssimo lugar para você deixar todo o seu dinheiro. Se todo o seu dinheiro está no Brasil, você não tem patrimônio. Você tem fé. Fé de que a política não vai errar, de que a moeda não vai derreter, de que o país não vai inventar mais uma crise do nada. Só que no Brasil, quando dá errado, a conta nunca fica com quem fez a bagunça, fica com quem confiou demais. Eu sei que depois de ouvir tudo isso, falar em poupar ou investir pode parecer distante da realidade, mas a verdade é dura. O brasileiro não tem mais o luxo de adiar a liberdade financeira. Primeiro, porque dinheiro parado perde muita força. Desde o Plano Real, a inflação acumulada no Brasil ficou em torno de 775%.
775% real, perdeu muito mais poder de compra do que o dólar ao longo do tempo. O Banco Central já apontou o dólar e o quadro fiscal como fatores que pressionam a inflação e a gente sente isso na prática quando vai ao mercado abastecer o carro, compra tecnologia, paga remédio ou paga passagem. Estudos citados pela própria FGV, eles mostram que cerca de 16% da cesta de consumo do brasileiro, ela é dolarizada. Eu acredito que é mais, mas esse é o dado real. Ou seja, a sua vida já é, em parte, amarrada ao dólar. É por isso que deixar todo o patrimônio só no Brasil vira um risco grande demais. Porque quando você concentra tudo aqui, você fica exposto ao mesmo tempo à desvalorização da moeda, à inflação, à instabilidade fiscal e à corrosão do seu poder de compra. A dor de não diversificar, ela aparece aos poucos. O dinheiro rende menos, compra menos e vai encolhendo enquanto você continua trabalhando do mesmo jeito. Então, proteger o hoje também é proteger o seu futuro e o futuro dos seus filhos. Se você não pode mudar tudo agora, comece com o que der. Comece pequeno, se for preciso, mas comece. No fim, é o seu trabalho duro, a sua disciplina e as suas decisões que constroem a sua saída. Eu falo mais sobre isso lá na minha comunidade. O link tá na descrição se você quiser acompanhar. E se você é empresário ou investidor e quer entender como proteger e diversificar de verdade, inclusive e principalmente fora do Brasil, há mais de 21 anos eu faço isso. Escaneie o QR Code ou clica no link e fale comigo.